ser humano evoluiu tanto, a mulher conquistou tanta coisa, mas os relacionamentos deram uma piorada, né? Basta a gente olhar para as estatísticas, muita gente solteira, muita gente que casou e já se separou, eu já tô no terceiro, né? Eu brinco, falo pro meu marido às vezes, falo, olha, te cuida, senão tu vira estatística. Olá, eu sou a Liliane Bento, estou aqui com o meu amigo Jaime Avendano e nós estamos com um projeto diferente. Nós estamos com um podcast chamado Eles por Elas, esse daqui é o nosso primeiro. Vamos colocar ele uma vez por semana, talvez a cada 15 dias, não é, Jaime? Ainda estamos vendo como é que vai ser a nossa frequência de gravação, mas é um podcast que ele é voltado para falar de temas femininos, mas que não são só para as mulheres. Por isso que eu tenho um amigo aqui comigo, para ele colocar o ponto de vista também masculino, até porque assim, nós temos um entendimento que as mulheres e os homens não são inimigos, mas são complementares, e a gente tem como conviver junto desde que um respeite o outro, as diferenças, porque homens e mulheres não são iguais, mas podem viver muito bem. Então, para este primeiro programa, nós trouxemos também uma convidada, a Edna Esmeraldino, que é analista comportamental e que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema no mês de março, que é um mês voltado para as mulheres, e não só para falarmos de direitos, mas também do que é ser mulher hoje em dia, né? Uma diferença, uma coisa que as pessoas nunca sabem, quem é feminina e quem é feminista. Dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Então esse é o nosso tema de hoje. E eu gostaria que o Jaime se apresentasse também para vocês. Olá Liliane, olá nossa convidada. Olá. Muito prazer e é uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada. Bom, eu sou jornalista também, a gente já se conhece há muitos anos. E estamos voltando às origens, né, Liliane? Que é fazer um pouco de jornalismo, né? Então está sendo bem legal essa convivência e retorno aí aos microfones, às pesquisas, às entrevistas, e acho que vai ser bem bacana. Até porque tudo que nós vamos falar aqui, nós dois já discutimos nos últimos 20 anos. Não concordamos em tudo. Mas é muito bom, por isso mesmo estamos aqui juntos, né? Para ele dar o ponto de vista dele, eu dar o meu, os nossos convidados ajudarem. E por isso o nome é Eles por Elas. Acho que nós podemos começar conversando com a Edna. Podia se apresentar, Edna? Oi, gente. Muito prazer estar aqui com você, Jaime, com a Liliane, que é minha amiga, também parceira de trabalho de alguns anos. E eu fui convidada para mediar essa briga. Não, é brincadeira. Mas para ajudar. Eu acho que você já começa em desvantagem. Eu sou a minoria aqui. Já está em minoria. Mas nos bastidores tem um homem aqui para defender caso a coisa fique feia. Precisar de ajuda? Né? Precisar de ajuda, tem apoio aqui nos bastidores. Mas brincadeiras à parte, eu sou doutora em psicanálise clínica, especialista em sexualidade e comportamento humano. Então hoje meu objetivo é contribuir um pouquinho aqui nessa fala de vocês, e eu achei muito legal, genial a ideia desse podcast com um homem e uma mulher, porque normalmente é a mulherada, né, falando a respeito dos homens, ou os homens falando das mulheres, e é muito bacana vocês trazerem essa discussão de vocês aí da vida de 20 anos, como amigos, e trazer isso a público. Eu acho muito importante, tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai gostar, e é bem importante para a mulherada também entender que a nossa opinião feminina é a nossa opinião, mas também tem a masculina. E a gente conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes, a Lili comentou que você fez ontem um comentário que ela nunca tinha pensado nesse ponto de vista. E normalmente os problemas das relações estão aí. A gente não se colocar no lugar do outro e não imaginar como o outro está pensando. Nós temos muito isso, né? De achar, de pensar. Mas sempre tem o outro lado, e vai ser muito bacana essa discussão aí, esse ponto de vista diferente de vocês. Meus parabéns aí pela iniciativa, espero que seja um sucesso esse podcast, né? Participar, para mim é uma honra, sem dúvida nenhuma, e vamos lá. É isso aí, obrigado, Edna, e com certeza, né? Eu acho que a relação homem-mulher tem que ser uma relação de parceria. E Sim. Agora, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, eu acho que essa é uma das reflexões que precisam ser feitas, né? Como é que o homem e a mulher conseguem, em parceria, fazer um mundo melhor, tanto dentro de casa quanto fora de casa?
Na verdade, Jaime, nós estamos tão evoluídos, né, Lili? O ser humano evoluiu tanto, a mulher conquistou tanta coisa, mas os relacionamentos deram uma piorada. Né? Basta a gente olhar para as estatísticas, muita gente solteira, muita gente que casou e já se separou. Eu já tô no terceiro, né? Eu brinco, falo pro meu marido às vezes, falo, olha, te cuida, senão tu vira estatística, vamos andar na linha. Mas, na verdade, o que acontece? Essa independência da mulher trouxe também um terreno desconhecido para a mulher nesse relacionamento. E eu acredito que a mulher ainda está tentando se adequar a essa nova liberdade, o homem tentando descobrir como se relacionar com essa mulher mais empoderada, mais cheia de liberdade, né? E eu acho que por aí vai o segredo, né, dos relacionamentos. Eu acho que nós três aqui somos um bom exemplo para esse primeiro programa. Edna casou 3 vezes. Jaime casou 2 vezes. Eu não casei. Então, verdade. Nós somos o resultado dessa eterna luta que começou lá na década de 60, de 70, né? As mulheres mais submissas, não deu certo. Depois, rebeldes, também não deu certo. E nós somos resultado disso tudo. Na verdade, a história conta isso. Então, teve aquelas, como você falou, né? Casaram, tudo, mas separaram. Não deu certo a primeira, não deu certo a segunda. Tá sempre tentando, porque todo mundo quer viver bem com alguém, ninguém nasceu para viver sozinho. E tem aquelas que não casaram, né? Ou por medo, ou porque só estava trabalhando, ou porque encontrou homens que não entendiam isso. Exatamente. E os homens, por seu lado, também encontraram isso. Porque também encontraram uma parceira que não queria ser parceira, queria ser filha, ou encontraram uma que só queria trabalhar e não queria ter um relacionamento. Então, eu vejo que hoje, homens e mulheres hoje, depois dos 35, 40 anos, né, que estão aí com mais de um casamento, ou estão num casamento infeliz, um pouco é resultado de toda essa luta que começou lá atrás, e agora nós estamos chegando no momento que as pessoas querem encontrar o equilíbrio. Mas tem um povo aí, tanto mulheres quanto homens, que estão começando a querer brigar. E, né, o movimento Red Pill tá aí bombando. É verdade. As feministas bombando. Mas não é isso, nós não queremos separar. Nós aqui somos o movimento do meio, nós queremos juntar. A maioria das mulheres querem que os homens pensem e se comportem igual a elas. E aí não vai rolar, né? Não dá certo. E os homens querem que a mulher pense e se comporte da forma que ele acha que é o certo. Mas a gente é muito diferente. A nossa composição cerebral, para começar, já é diferente. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Vou perguntar primeiro para o homem. Você não vai lhe colar a resposta dele. Para você, como homem, o que é sucesso para você? Você se consideraria ou se considera um homem de sucesso por quê? Ou, né, caso já tenha alcançado, por que você se considera um homem de sucesso? E se não, o que seria para você alcançar o sucesso na vida? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que na minha opinião, é um equilíbrio. Um equilíbrio entre tua vida profissional e tua vida pessoal em família. Por exemplo, se você ganha muito dinheiro, mas você não tem um bom relacionamento com teus filhos, para mim isso não é sucesso. Ao mesmo tempo, se você se dá muito bem com os filhos, mas você não consegue desenvolver o teu lado profissional, também não. Eu acho que seria o equilíbrio entre a casa e o trabalho. Para mim, encontrar esse equilíbrio é o sucesso. Ou seja, tu ser feliz nos dois lugares. E para você, Lili, o que é sucesso? Antes de eu responder, eu vou fazer uma parte. Tá. Quando você tinha 30 anos, 27, 28, você também, para você, sucesso significava a mesma coisa que significa hoje? Não com a clareza que eu tenho hoje. Tá. Mas isso é uma coisa que eu sempre busquei, porque eu já via no meu pai isso. Né? Então, quando tu tem um exemplo dentro de casa, daí fica um pouco mais fácil. Ele é o ponto fora da curva, né? É. E pra ti, Lili, o que é então, sucesso? Aí entra aquilo, né? Hoje, o que é sucesso hoje pra mim, para uma mulher? Uma mulher que já passou dos 30, que não tem 20, 25. Sim. O sucesso hoje é o equilíbrio. É uma resposta muito parecida com a do Jaime, mas claro que tem as diferenças do que mulher gosta e o que homem não gosta, né? Por exemplo, o Jaime fala num equilíbrio em casa, um equilíbrio financeiro, com filhos. Tá, mas o equilíbrio pro homem, às vezes, é diferente da mulher, porque a mulher é um poço em ebulição, hormônios em ebulição. Sim. Então, às vezes, pro homem, ele acordar e dar um bom dia e sair correndo pra trabalhar, tá tudo certo. Dependendo da mulher, ela já emburra. O que aconteceu? Não me deu um beijo. Ao meio-dia, não me ligou ainda. Onde é que tá? O que tá fazendo? Né? Tem mulheres que são assim. Então, começam os problemas justamente pela diferença do que a mulher considera que, ele não me ama mais, porque hoje ele não me beijou. Né? Ou quando não mora junto, nossa, hoje não deu sinal de vida. Mas na cabeça do homem tá tudo
certo. Na cabeça da mulher já tem algum problema. Não todas, mas isso eu vejo hoje, busco equilíbrio. Quando eu tinha 27, 28, como eu te perguntei, a gente já se conhecia. Para mim, sucesso era eu estar bem na minha carreira, eu ganhar dinheiro, eu fazer as coisas que eu gostava e não ter homem nenhum me mandando em mim ou querendo se meter na minha vida. Top. Ou cobrando, né? Por que hoje você não pode sair comigo? E aconteceu de alguns namorados, não, hoje eu tenho que terminar um trabalho, vou viajar, porque eu viajava muito na época do jornal, você lembra, né? Sim. Nem todos os homens entendiam isso. Nem todos os candidatos. Sim, Então eles iam sendo Virava cancelados. estatística. Virava estatística, é isso mesmo. Hoje eu penso no equilíbrio. Que top. Né? Olha só, a minha observação aqui como doutora em psicanálise, né? E que bacana a gente ter esse ponto de vista de vocês aqui. E a Lili, que conhece o Luiz há mais tempo, vai poder dizer se eu estou correta ou não. Vocês já devem ter ouvido falar bastante hoje de energia feminina e energia masculina. Nós temos dentro de nós a energia masculina e feminina. Você poderia dizer, Luiz, você que conhece Não, ela Jaime. de mais tempo... Jaime, perdão. Jaime. Além de tudo, Quem ainda é Luiz? Quem é Luiz? Ok. Tô me sentindo discriminado. Preciso consultar um geriatra. Vai ter que ir pro psicólogo, porque já deu um trauma no rapaz. Jaime, tu que conhece ela há mais tempo, você diria que a Lili tem uma energia mais feminina ou mais masculina? Não pode puxar saco da amiga, hein? Vamos lá. Não, assim, ó, eu só queria complementar, por exemplo, você busca o equilíbrio, casa, trabalho, mas e quando há um conflito? Mas já vamos chegar lá. Mas primeiro eu quero discutir a diferença dos indivíduos, homem e mulher, porque o objetivo do programa de vocês é trazer esse ponto de vista. Então, a gente não combinou nada? Não. Né? A gente não combinou nada. Eu tô fazendo essa pergunta, pegando ao vivo, tô consultando os dois ao vivo aqui. Justamente para ver a diferença. O bacana disso, porque você vive muito dessas relações dentro de casa e as pessoas não percebem. Achar o homem pensa como homem. Não necessariamente. A mulher vai pensar como mulher. Não necessariamente. Nós temos dentro de nós energia yin e yang, feminino e masculino. Você diria que a Lili tem mais uma energia mais feminina ou mais masculina? Eu acho que é mais masculina. Isso mesmo. E ela mesma deixou claro, quando ela tinha 27 anos, ela pensava de um jeito. Hoje, com a evolução e o desenvolvimento, a gente fala, autoconhecimento é tudo na vida. E uma você se briga. conhecer, uma briga interna, com certeza, para chegar no estágio de admitir, né? Mas ela tem automaticamente, qualquer pessoa, eu também sou amiga da Lili, a gente sabe disso, ela tem uma energia mais masculina, assim como eu. E aí tem vários fatores. Aí tem vários fatores, necessidade, anteriormente era o contrário, tinha uma energia mais feminina, as dificuldades da vida, fui traída, abandonada, largada, grávida e tal, tive que recomeçar a minha vida. Lencinho. História triste, né? Hoje é história de superação, né? Mas eu precisei me tornar uma mulher com uma energia mais masculina. Forte, com né? certeza, Decidida. por necessidade. E a Lili, talvez por admiração, diferente. O Jaime já teve uma postura diferente, ele já sempre teve esse ponto de vista. Primeiro lugar, é raro ter um homem que tenha uma energia um pouco mais feminina. Quando tem, é essa pessoa mais tranquila, que a gente vê mais esse estilo. Mas não é o mais comum. A maioria dos homens tem uma energia muito masculina prevalecendo e a mulher não sabe lidar com essa energia. E às vezes o próprio homem não sabe como trazer esse equilíbrio. E qual é o correto? Né? A gente ter mais uma energia... O correto é o homem, obviamente, ter sempre um pouco mais de energia masculina, mas trabalhar também a sua energia feminina. Porque se ele não trabalhar isso, ele não consegue entender uma mulher. E é muito comum, quando o homem se torna pai de uma filha menina, ele desenvolver mais essa energia feminina. Não, e é bem interessante. Eu tenho uma enteada de 7 anos, né? Ah, que legal. Que ela tá comigo... Desde que eu não tinha 2 anos ainda, tá? Para fazer 2 anos. E foi uma relação totalmente diferente, porque eu sempre tive irmãos, nunca tive irmãs. Convivi pouco com minhas primas, pela distância. E sempre tive filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Então, quando veio esse relacionamento com a minha enteada, eu sempre brinco, né? Que a primeira vez que ela chegou para mim e falou assim, que ela tinha que trocar de roupa lá. Aí eu fui no guarda-roupa, abri para... Porque é normal, né? Tu vai no guarda-roupa, pegar roupa. Para menino, tranquilo, né? Aí o guarda-roupa tava cheio de roupa, eu fechei, fui lá na minha mulher e falei assim, ó, não tem nada para ela vestir.
É muita opção. Porque eu não conseguia juntar duas peças, entendeu? São dois universos, né? A mulher, ela menstrua. A mulher tem TPM. O homem não sabe o que é isso. Ele desconhece o que seria, para muitos, essa frescura. Mas um homem que se torna pai e vê o sofrimento da filha, aquilo dói nele. Então, ele trata a mulher de uma maneira diferente. O menino que se cria com uma irmã, por exemplo, ele acaba vendo isso, essa dificuldade no dia a dia, quando ele começa a namorar, ele já sabe que a mulher realmente tem aquilo, não é frescura. Então, são universos diferentes. A gente vem de ambientes diferentes. E aí, a influência dos pais conta muito também nesses relacionamentos. Mas olha quanta diferença a gente tem. E segundo Harvard, a maioria dos homens só considera que tem sucesso na vida, até para responder a pergunta de vocês, quando ele consegue ser bem sucedido financeiramente, no profissional. Ele coloca a vida pessoal em segundo lugar. Isso a maioria, né? A maioria dos homens, em torno de 75% a 80% dos homens pensam dessa maneira. Porque eles são criados para Porque isso, são né? criados, educados, vêm de uma cultura, hoje está mudando um pouco, mas vem ainda dessa cultura, né? E a mulher, ela considera que ela encontrou o sucesso na vida ou alcançou o sucesso quando ela consegue equilibrar a vida pessoal e vida profissional, né? Então, que é o mais difícil. Que é o mais difícil, porque essa mulher toda empoderada, toda independente, como vai conseguir esse equilíbrio, né? E realmente é algo muito difícil. Eu comentei já com a Lili em questões assim de bastidores, Jaime, o quanto é difícil a gente, como mulher, a gente pensa, né? Toda mulher tem meio que aquele sonho, nem que seja sonho de menina, de encontrar o príncipe encantado. Ah, que vai bancar ela e tal, que vai tratar ela feito... a Lili, né? Então, energia mais masculina. Né? Energia mais masculina. A minha se transformou depois, mas eu venho dessa origem. No fundo, era o que eu queria. O dia que eu encontrei uma pessoa assim... Mas eu chorava, porque eu não conseguia aceitar um presente mais caro, digamos, de valor agregado maior. Queria muito aceitar, meu sonho de consumo, mas eu não conseguia aceitar, porque ia contra aquilo que eu achava que era o correto para mim. Então, é uma briga interna muito grande para a mulher, né? É isso que eu ia dizer, porque para você chegar nesse ponto de ser a mulher que você é hoje, ter um marido que, por mais que você trabalhe, você tem um marido provedor. Sim. Você já me contou, e eu acho que é a luta da maioria das mulheres. Você já tinha se acostumado a ser independente, ter cuidado dos filhos sozinha, trabalhar, etc. Tinha orgulho disso, e tinha orgulho disso. Sim. Chegar no ponto de achar, tá tudo bem eu receber, não preciso de homem pra ele nada, pagar né? a conta. Foi uma briga. Foi. E às vezes você tem que se lembrar disso também, né? O pagar a conta é leve até, né? É um pouco constrangedor, mas tranquilo. Mas e você, por exemplo, estar namorando e ganhar um carro de presente, e aí? Aconteceu você com aceita ela, tá? ou não aceita? Eu queria muito aceitar e chorar. Eu acho que tem que aceitar. Poxa! Mas é aquela briga que as mulheres têm aqui dentro. Mas aí, é uma briga aí que qual eu é o contexto? Não entendo como homem. Vou te explicar o contexto. Aí você não entende justamente como homem, mas a cabeça dessa mulher que trabalhou para se tornar independente, para bater no peito e dizer, não preciso de homem para nada, eu me banco, eu sou autossuficiente. Aí qual a primeira coisa que vem na cabeça? Eu, no meu caso, já tinha casado 2 vezes, tinha 2 filhos, namorando com um cara solteiro, que não tinha filhos. Qual a primeira coisa que eu penso? O que é que a família desse cara vai dizer? Que tá lá, golpista, interesseira. Não, mas é que vem da criação, já. Mas eu vou dar um exemplo que eu falo pra Liliane. Eu, por exemplo, eu praticamente não compro roupa. Eu ganho tudo de presente da minha mulher. Então eu não posso aceitar, então? Não, claro. Eu tenho que comprar minha roupa. Não, mas eu vou te explicar de onde vem esse nosso pensamento e que os homens não passaram por isso. Eu cresci com a minha mãe e, claro, nossas mães fizeram o que elas conheciam, o que era melhor naquela época, e a maioria das mulheres naquela época fizeram isso. Eu cresci com a minha mãe dizendo assim, ó, por isso até que no começo eu dizia, eu pago minha conta, vamos dividir, não sei o quê. Você nunca aceite nada de homem, não sendo teu marido ou já um namorado, porque ele vai querer alguma coisa em troca. Isso, a maioria das meninas isso gera uma crença, sim. E daí a gente pensa, pô, se o cara pagar a conta pra mim e ele quiser me beijar e eu não quiser beijar, vai ser um problema. É aquela coisa, o cara pagou a conta, parece que você está devedor de alguma coisa. Hoje em dia já não pensa assim. Mas lá, com 20 anos, pensava, não, se o cara pagar, se o cara me der um presente caro, como a Edna falou, o que ele quer em troca?
Até o absurdo, né, Lili? Não aceite carona porque tu vai ter que pagar a carona. Vai ter que pagar essa carona de alguma maneira. Aí então você já não aceitava. Então a gente já começava a cuidar disso, tá? Porque era a crença da época. Depois a gente vai mudando, graças a Deus, né? Mas era o que a gente ouvia. O cuidar é, sim, concordo. Tem que cuidar. Por exemplo. Porém, mas no namoro... Só para fincar a bandeira aqui, eu quero fincar a bandeira aqui, né? Para os homens que estão assistindo, tá? No primeiro encontro, o homem tem que pagar a conta. Isso não tem nem discussão. Isso é uma tradição masculina. Com certeza, questão de honra. É questão de honra. A não ser vai mandar esse link para algumas pessoas, né, Jaime? A não ser que a mulher insista muito, tipo 2, 3, 4 vezes. E assim, quando tu vê que começou a ficar chato, aí tudo bem. Mas daí você aceita e continua interessado aí nessa mulher? Eu vou dar uma dica. Daqui a pouco a gente discute sobre isso. Levanta disfarçadamente, fala que vai no banheiro, paga a conta e não deixa a mulher pagar. Isso é bonito de ser feito. Mas se ela chegar a pagar... Até porque se a mulher for... Até porque se a mulher... Eu conversei com uma cliente minha, uma paciente minha, super empoderada, empresária e tal, e ela disse que se apaixonou perdidamente por um cara que fez isso, porque ela nunca deixava ninguém pagar a conta dela. E ela nunca respeitava os homens. Ela me procurou, tal. Ela tinha essa energia masculina excessiva e ela não conseguia mudar isso e tal. Aí depois do processo, passou um tempo, eu encontrei ela, tava namorando, enfim, e ela me contou. Ela falou, Edna, aconteceu um negócio inédito. Eu tentei de todas as formas tentar ser essa mulher que aceita um pouco mais. Ela perdia admiração pelos homens. Porque ela mandava, ela pagava, ela comprava um namorado, né? E todo mundo gosta de ser paparicado. Ela insistia tal, e ela perdia o respeito pelo cara, mandava o cara pastar, pegava outro que fosse difícil de conquistar até ela domar. Quando ela domava, ela ia lá e trocava vítima. E assim ia. Aí ela já tinha entrado na linha, eu perguntei pra ela, mas o que foi, né? Qual foi o ponto, qual foi a chavinha que virou e tal? E ela disse, Edna, por incrível que pareça, no pagar a conta, o cara, ele impôs o respeito dele, ele mostrou pra mim que com ele ia ser diferente. Daí ela me contou a história, que o cara levantou, falou, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, vamos eu quero mais uma sobremesa, pediu mais alguma coisa, falou, eu vou no banheiro e já volto. Quando eles foram sair e tal, e ela, eu vou pagar a conta. Quando chegaram tal, ele só falou tchau, ela quis pagar a conta, não tinha mais conta, ele já tinha pago a conta, já deu, acabou. Daí ela falou, ali ele mostrou pra mim que eu teria que respeitá-lo, porque com ele era diferente. Aí ela começou a pisar em ovos, começou a se policiar e ter uma postura diferente. Ela mudou o padrão de comportamento. Então o homem tem que saber se impor também de maneira sutil e inteligente. E virou um relacionamento? Virou, estão juntos até hoje. Ela não casou porque não quer um casamento formal, mas tem um relacionamento já há 2 anos. Aí entra no que a gente começou lá no começo da discussão. Feminilidade feminista. Isso mesmo. Uma coisa não precisa brigar com a outra. Agora é bom a gente pegar a opinião de um homem, né? É verdade. Porque as feministas foram importantíssimas e continuam sendo. Aliás, nós somos, porque a gente ajudou em muitas das lutas, né, das conquistas que as mulheres têm hoje. A gente só é contra o radicalismo, né, radicalismo. Que acabou continua sendo feminista, mas é que se a gente não explicar, vamos dizer que nós somos feminista Nutella. É, isso mesmo. É verdade. Então a gente tem que explicar. Nós somos feministas, nós somos pelos direitos das mulheres, não a violência. Porém, você ser feminista não significa que você vai brigar com tudo que é homem que existe. Não significa que ele é o teu inimigo e, principalmente, não significa que você vai se comportar como homem. Exato. Porque lá na década de 80 e 90 aconteceu muito disso. Década de 90, quando nós éramos jovens, a gente continua, né? Mas um pouco mais jovem, né? E o que era? A gente realmente, para se impor, porque tinha medo, porque se eu fizer isso, o cara não vai respeitar, ou até no trabalho, né? As mulheres tinham que ser um pouco mais masculinas, isso já me lembra, e nem foi na década de 90, foi em 2000, porque nós trabalhamos juntos num órgão público. Você lembra que os homens, quando chegavam na nossa sala, eu era diretora e ele era gerente. Os homens, quando vinham para pedir alguma coisa, eles não vinham na minha mesa, eles entravam direto na mesa do Jaime. E eu ficava bem quieta. Eles olhavam e falavam assim, aquele é o chefe. E aí ele ouvia tudo que o cara queria e dizia assim, mas é ela que decide. Ela aí que manda. Ótimo. Nós dava risada, porque era muito engraçado. O cara chegava e ia direto na mesa dele. Exatamente. Porque ele é o homem mais velho que tá aqui, é ele que manda. Né? Era direto. Então, isso ainda acontece. E aconteceu depois dos anos 90, né? E as mulheres, naquela época, tinham um comportamento mais masculino, cuidar o que vestia para que não confundissem as coisas. Hoje, eu vejo que a gente pode continuar sendo uma mulher feminina,
porque é difícil a gente reaprender o que esqueceu lá Sim. no passado, É, né? Até muito aquele difícil lado mudar mais o padrão. amoroso, mais cuidadoso, que é inerente da mulher, sem ficar chata e mimizenta, né? Porque daí também não dá. Porque né? aí tem umas também que levantam bandeira e daí se tornam insuportáveis, né? Isso. E tem aquelas carentes demais, que é o que eu falei também, né? O cara tem que mandar bom dia todo dia, tem que na hora do almoço perguntar se tá bem. Se a gente recebe a mensagem é legal, mas isso não necessariamente significa que o meu relacionamento é bom, porque tem todas essas mensagens. Manda essas meninas mais novas ouvir o que eu tô falando. Porque elas ficam em desespero, né? Meu Deus, não me mandou bom dia. Meu Deus, não me mandou boa noite. O que tá fazendo? Né? Então tem que ter o equilíbrio. Mas dá pra você ter as características que são inerentes ao sexo feminino e também ser feminista pelo que é correto, mas sem ver o homem como um inimigo. Agora, vamos pedir a participação do nosso representante. Sobrou pra mim. De novo sobrou pra você. O que você acha? É possível isso? Não, claro que é possível. É assim, o movimento feminista, ele teve a sua importância lá atrás, na conquista dos direitos. Mas hoje, a mulher tem todos os direitos. Aliás, eu acho que hoje a mulher tem até mais direitos do que o homem. Mais. Né? Então, na verdade, tem a Lei Maria da Penha e cadê a do João de Navegantes, como diz um amigo meu? Cadê a lei, João de Navegantes? Eu vou dar um exemplo da Lei Maria da Penha. Né? A Lei da Maria da Penha, ela fala em direitos, mas não fala em deveres, por exemplo. Né? Aliás, inclusive, nós temos uma amiga advogada que já aplicou para defender um homem a Lei Maria da Penha. Sim, né? Não, e com certeza ela é uma lei. Teve dificuldade, né? Sim, mas a interpretação, exato, a interpretação que as pessoas fazem, que é voltado, que só a mulher merece ser defendida. Sim. E não, o que tem de homem vivendo relacionamento abusivo, ou como a gente conhece, né, em cárcere privado, como a gente fala. E o cárcere privado aqui é no sentido mesmo. É, no sentido literal da palavra. Exatamente. Então, pessoas acostumadas a estar na rua, entendeu? Eles não podem mais nem tomar um cafezinho que Eu tinha um amigo, assim, muitos anos atrás, eu tinha um amigo que pensa assim, o cara na rua, se o cara olhasse torto pra ele, ele já ia pra cima e já metia a mão no cara. Sabe aquele brigador? Sim. Mas em casa ele apanhava da mulher. É verdade. Sabe como é que acabou esse relacionamento? O dia que ela pegou uma faca e quase matou ele. Meu Deus. Aí ele pegou e aí acabou o relacionamento. Então, assim, concordo, assim, claro que existem mais casos de homens que praticam violência contra a mulher. Porém, também a mulher pratica violência. Muito. E às vezes não é a violência física, ela pratica de outra forma, né? A violência emocional. E que faz o cara chegar na física. E às vezes também a física. Só que qual é o homem que quer ir na delegacia e dizer, olha, eu tô aqui porque minha mulher me bateu? Se a gente perguntar pro pessoal na delegacia, eles vão dizer que, olha, 1 em 1 milhão e olha lá, se apareceu esse cara lá. Não vai registrar queixa, não vai documentar isso. Mas voltando à pergunta Então, hoje já chegamos num patamar de igualdade, né? Como eu falei, né? Hoje a mulher até tem mais direitos, né? Com certeza. Mas, então, o que nós temos que fazer agora? É ir para o equilíbrio. Aí que entra a que você falou da feminilidade, né? Feminilidade, É buscar o equilíbrio. É trabalhar em conjunto, né? Buscando equilíbrio, porque no fundo, o que todo mundo quer? Todo mundo quer ser feliz, né? Exato. E na verdade, eu acho que a mulher se perdeu um pouco aí nessa questão da feminilidade, né, Lili? Porque uma das questões que eu vejo, assim, que se a gente for analisar o que as feministas defendem, as mais radicais. As radicais. Não, as radicais. As radicais. O que elas dizem? Que a mulher precisa de igualdade. A gente já passou dessa igualdade faz tempo. Até porque a Constituição já nos garante isso. Com certeza. A gente isso aí já deu. Só que o que está acontecendo com essa briga excessiva das feministas? Nós queríamos o direito de ser tratadas com respeito, com delicadeza, com igualdade, e a gente está sendo tratada na porrada, porque a gente extrapolou essa medida. Né? O que a gente quer? Ser valorizada. Ser valorizada é um cara te pagar o jantar, é um cara te sustentar, por que não? Né? Eu sou uma mulher independente, eu ganho meu dinheiro, mas quem me sustenta é meu marido, quem paga minhas contas é meu marido. Eu tô com o cartão ali, quem paga a fatura é ele. Né? Eu gasto o máximo que ele fala, dá uma segurada, mas quem paga as contas é ele. Né? E eu tenho a minha liberdade, tenho o meu salário, me viro, tenho as minhas questões. E pra mim, isso é ser feminina. Se eu fosse feminista, eu ia dizer, não, eu pago a minha conta, você paga as minhas coisas, as tuas coisas. E na minha casa não tem isso. Nós temos conta em conjunto, com exceção de contas da empresa, o restante é conta em conjunto.
Ele ganha bem mais do que eu, às vezes pode ocasionalmente, um mês ou outro, um ganhar mais do que o outro, mas no geral ele vai faturar mais do que eu, só que o que tá ali é nosso, não é meu, não é teu. Aí eu ia te Então fazer uma pergunta. isso é igualdade. Se né? tiver No um período, tratamento. Edna, que ele não ganhe por algum motivo, até porque ele também é um profissional liberal, Sim, né? sim. Para você e para ele, haveria algum problema se você bancasse as contas? Nenhum, Nem para nenhum, você, nem para nem ele. Porque para tem ele. homem que também se incomoda quando isso acontece. Tem homem, sim, que acha isso uma ofensa. Pois é. Não, meu Deus, prefiro morrer do que mulher pagar uma conta pra mim. Ele aceitaria. Não, aceita de boa. Então, Ele ainda falou que eu posso ganhar mais que ele sempre. ele vai ficar feliz. Ele fica feliz da vida, que ele Mas adoraria ser sustentado. Mas eu falo pra Liliane, meu sonho é ser dono de casa. Ele acha que é fácil. Mas aí, olha, vou dar uma dica, né? Eu já vivi um relacionamento assim, onde eu ganhava muito mais do que o homem, sustentava a casa, enfim, tudo mais. A mulher acaba perdendo o respeito pelo homem, pelo menos no meu caso foi assim, né? Então, é uma linha tênue ali. Eu acho que ambos têm que ter o seu dinheiro, pode sim um ganhar mais do que o outro, isso é saudável, e aí os dois têm que ter maturidade para entender que quem ganha mais vai colaborar mais, né? Isso se independente se é o homem, se é a o mulher. outro segura, Claro, né? claro. Agora, um só ser sustentado, daí fica pesado. Aí fica pesado, eu acho que para ambos, né? Eu sempre é que incomoda. Isso a mulher mesmo. perde o respeito e o homem também acaba se acomodando se é um homem mais fraco. É. Então, o sempre é que é o problema. Uhum, Né? exatamente. Então, daí voltamos naquilo, no equilíbrio. Né? Será que a sua esposa trabalha fora? Trabalho. Trabalha fora. E se ela não trabalhasse, para ti tudo bem? Não. Viu? Tenho inclusive, pacientes meus que foram fazer tratamento para trabalhar a questão da traição. Cara casado, 28 anos, não queria mais trair a esposa. Traía desde sempre, praticamente. Aí a gente foi trabalhada, mas ela é maravilhosa, né? O cara só falava, até que a gente cutucou, quando fomos achar a raiz do problema, ele não a admirava. Admirava por um lado, mas não nessa questão dela ter sido acomodada, ele foi um cara que estudou, casaram muito jovens, os dois, período de faculdade ali, eles se encontraram e casaram. E ela, por opção dos dois, vou ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Os filhos cresceram, foram embora, ficaram só os dois. E ela poderia ter ido estudar, poderia ter feito alguma coisa, por ela, nunca quis, totalmente dependente. Então, cara, por mais que admire o sacrifício que ela fez, mas como o homem não a admirava. Porque ela era totalmente dependente dele. Então é complicado, né? Se a gente quer ser admirada, quer ser valorizada, é importante que a mulher entenda se o homem vai admirar ou não. Talvez você dissesse o contrário pra mim. Aí, caso tua esposa quisesse, ok, legal. Mas aí a importância do diálogo, da conversa, desse casal conversar o que incomoda, o que não incomoda, o que admira, o que não admira, é muito importante, né? Mas agora eu vou pôr fogo no parquinho. Vamos lá, também pra isso. Eu não sei se o Jaime vai lembrar, eu é que tenho uma excelente memória, né? Porque hoje o Jaime acha importante, admira que a parceira dele trabalhe. Hoje não, já faz bastante tempo. Acho que 10, 15 anos por aí, né? Mas eu lembro que quando nós começamos... Vocês estão vendo que a Lili tem um caderninho do rancor, né? Já tô observando aqui. Ela tem um caderninho do rancor que ela tira de lá as coisas. Não, eu quase dela fui é pro psicólogo por causa disso. Qual é teu signo, Lili? Capricórnio. Tá, preciso estudar mais a respeito. Nós dois trabalhávamos juntos, os dois solteiros. Nenhum dos dois tinha namorado, namorada na época. E a gente conversava, trocava informações. E eu lembro que eu ouvi uma vez da boca deste homem equilibrado aí. Que ele... 28 anos. Vamos colocar e fazer um adendo. Ele não tinha 30 anos ainda. Se defenda, Jaime. Ele falou pra mim que ele não casaria com uma mulher como eu. E ele me admira, que eu sei. Mas ele disse que não casaria, porque ia dar muito trabalho ficar com uma mulher que conversava demais, que argumentava demais. Que ele queria uma coisa mais leve pra vida dele. Lembra deste momento? Não lembro. Ele não vai admitir. Não lembro, cara. Mas ele falou isso na minha cara. Cadê o VHS? Cadê o VHS, né, Jaime? Cadê o VHS com as imagens? Mas ele foi mudando. Mas na época ele disse, excelente como amiga, mas eu não quero uma mulher como você. Traumatizei? Mas sabe por quê? Eu vou dizer o seguinte. Defenda-se. Hoje, o perfil da Liliane, ele já é um perfil bem mais comum. Sim, Né? Hoje sim. Você tem mulheres no mercado de não. trabalho, mulheres na liderança,
Mas nessa época, lá atrás, que ela tá falando, ela era o ponto fora da curva. Né? Não era normal. Não era normal. Não tinha muitas Lilianes. Uhum. Então, assim, aí o homem vai pensar o seguinte: pô, eu vou me relacionar com uma mulher que vai competir comigo dentro de casa. Uhum. Né? É isso que eles E pensavam. fora de casa também. Então, Talvez vai ganhar mais do que eu. Não, ganhar mais não é problema. Não vejo O isso dinheiro é como sempre problema. bom, Né? independente Dinheiro de é onde sempre vem. bom porque eu sempre digo o seguinte: o saco é um só. É isso Né? mesmo. Então, independente de onde o dinheiro venha, é sempre bom. Mas, só que, claro, aí a coisa vai evoluindo, né? Aí eu casei, depois disso eu casei uma vez, hoje eu tenho um segundo casamento, então as pessoas têm que evoluir, né? Isso que a Lili comentou, na verdade, Mas eu não me Lili, lembro. é uma questão de preferência e uma questão de opinião também, né? Eu tenho meu filho, que é completamente diferente de mim. Parece que nem foi criado por mim. E né? bem mais jovem, não é desses homens de 35, 40? Exatamente. Meu filho tem 25 anos e ele pensa dessa maneira. E eu, como psicanalista, obviamente, a penúltima namorada dele um dia chegou e falou assim pra mim: eu fui enganada. Porque o dia que eu comecei a namorar com teu filho, eu pensei, essa mulher maravilhosa, que tem uma mente não sei o quê, toda empoderada, o filho dela deve ser maravilhoso. Aí começou a namorar com meu filho, achando que meu filho pensava igual a mim, por ter sido criado por mim. E lê do engano, meu filho pensa completamente diferente. E aí até eu fiquei meio em crise, como diz a Lili. Até eu falei, meu Deus, gente, como eu fui, que tipo de mãe eu fui que criou um filho dessa maneira, que pensa dessa forma. Aí fui analisar, fui pensar e cheguei à conclusão que todo ser humano, todo indivíduo tem a sua personalidade. E meu filho, ele é tranquilo, pacato, puxou pelo pai dele, não puxou a mim, né? Tem o mesmo estilo do pai. Mesmo tendo sido criado por mim, né? A figura feminina é muito mais forte do que o pai, mas ele pensa mais como o pai do que como a mãe. Ter uma mãe forte trouxe para ele a visão do quanto ele precisaria ser muito mais forte para lidar com essa mulher que não dependeria dele para nada. E ele fez uma escolha, isso é só uma questão de escolha, não tem certo e não tem errado, é só uma questão de escolha. Mas essa análise, o exemplo. Exatamente. Aí ele fez uma escolha e ele me admira, meu Deus, é Deus no céu e a mãe na terra. Mas pra mulher dele, ele não quer uma mulher como a mãe dele, porque ele acha que não vai dar conta. Ele sabe que a mãe é independente, aí eles me apelidaram em casa de Spirit, Corcel Indomável. Eles falam isso. Espírito livre, muito difícil de lidar, prefere uma pessoa que seja mais tranquila, e é só uma questão de preferência, tá tudo bem, né? Tem pessoas que preferem vir de roupa branca e pessoas que preferem a preta. A preta é mais bonita? Não, é só uma questão de preferência, tá tudo certo. A gente só tem que encontrar aquela pessoa que gosta do branco igual a gente, ou vice-versa, porque as pessoas me perguntam, né? Os opostos se atraem, é verdade? Aí ok, mas e na convivência? É bem mais difícil de dar certo, porque se não houver um equilíbrio entre os dois e uma evolução individual, vai ser mais complicado. Duas pessoas que pensam igual, então é garantia de sucesso no relacionamento? Não, porque talvez vai ser uma chatice, uma mesmice. Não quer dizer, vai do grau de evolução de cada um. Então pode dois diferentes darem muito certo, podem dois iguais darem muito certo também. Vai ao quanto esses dois estão dispostos a superar essas diferenças ali, que vai pesar, ninguém é igual. Vocês têm irmãos? Você tem irmãos? Tenho. A Lili eu sei que tem, né? Eu também tenho irmãos. Ele só tem irmão homem. Só homem, camarada. Mas criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tenho certeza absoluta que vocês pensam totalmente diferente uns dos outros. Jaime! Olha! Inclusive, já Entrega que ela ele. voltou... Começa a lembrar, porque esses programas aí vão render. Cuidado, Vão render DR, já tô vendo tudo. Não, Fale, pode falar. Um dia eu tenho um irmão... Não é comigo que você vai ter problema, hein? Nem mora mais aqui, né? Eu Aí dá pra falar? Ela conheceu meu irmão e um dia eles decidiram, vamos sair. Né? Eu e o irmão dele. Tá. Aí ela ficou indignada porque meu irmão é daquele estilo que quer dividir tudo. Não, mas ele não queria dividir. Coloca a história como ela aconteceu. Se ele assistir isso aqui, Jaime, é com você que ele vai brigar, não é comigo. Escreve aí nos comentários pra gente saber qual a terceira versão. Não podemos colocar os detalhes. Não, mas era a divisão da conta, né? Não era divisão.
Tá. Podemos colocar? O horário permite? Não, o horário não permite. Então, assim, não vou poder contar os detalhes, entendeu? Mas os saber. bastidores eu te conto. Tá. Até ele ficou indignado com o irmão. E disse, Não, por porque que meu eu irmão sou- não veio conversar comigo antes? Porque eu sou favorável que no primeiro encontro o homem tem que pagar a conta. Uhum. E não seja tão direto, então, entendeu? Isso explica certinho o que eu queria comparar aqui. Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, você teria uma postura diferente Exato. do seu Sim, irmão. sim. Então, isso que eu quero dizer. E eu se também até fui quem enganada. nasce... Porque eu fui sair com o irmão achando que era parecido. Mas aí é que está. A mesma história da moça que começou a namorar, que era minha enganada. fã. Era minha fã, começou a namorar com meu filho achando que ele pensava igual a mãe, porque foi a mãe que criou. A gente imagina, né? Os próximos. Então a gente precisa entender que cada indivíduo é único, é ser único. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma educação, cada um se comporta de maneira diferente. Porque cada um faz uma interpretação dos acontecimentos individualizada. E isso não tem receita. Simplesmente é. E aí a gente já precisa aprender o básico dos relacionamentos. É necessário a gente olhar aquele ser como único e fruto do ambiente que ele veio. E mesmo que ele tivesse um irmão gêmeo, cada um faria uma interpretação dos fatos. Então, esse negócio de empatia é só bonito na teoria, porque nunca funciona. Eu posso tentar me colocar no lugar da Lili, mas nunca vai ser a mesma coisa. Porque mesmo que eu vivenciasse o que a Lili vivenciou, eu teria uma outra interpretação, né? Então, a gente tem que respeitar o outro, tem que partir desse princípio. O outro tem o direito de pensar como ele pensa, de sentir como ele pensa, e eu tenho o meu. O que a gente precisa é tentar encontrar um meio termo aí nessa questão, porque como a Lili comentou, quando você falou que não ficaria com a mulher, ela se sentiu ofendida e magoada, mas talvez ela não precisaria. Poxa, tá tudo bem, ele pensa do jeito dele e eu penso do meu. Como que a gente pode encontrar um meio termo sabe por aí? que Aí ela foi pra opção... incomodou, eu vou falar, porque eu achava o máximo. Se eu sou uma mulher que não vai dar trabalho, não quero que o cara me sustente. E ele via defeito naquilo que eu achava que era o máximo. Exatamente. Daí é da forma que cada um pensa. Por Hoje isso o nome aqui do nosso programa. Eles por elas. Exatamente. O mesmo assunto e cada um vendo de uma forma diferente, São né? pontos de vista. Se a gente conseguir esse equilíbrio de entender que o outro tem o direito de pensar diferente de nós, e não quer dizer que está certo, que está errado. Eu sempre digo, não tem certo, não tem errado. Tem o que é importante e relevante para cada um, né? E daí aí a gente volta tentar encontrar o meio termo. naquilo que a gente falou, o equilíbrio e a disposição para conversar. E daí vem uma característica feminina, porque as mulheres são muito mais ADR do que os mais homens, flexíveis, né? que os homens. Do tipo assim, vamos conversar, vamos tentar acertar. E daí não é chamar DR de coisa chata, que ninguém quer. Às vezes elas são importantes, mas daí a gente tem que ter time. 15 minutos. Não é uma hora falando sobre o mesmo assunto. E necessário também a adaptação, Lili. Porque, por exemplo, eu não gosto de DR. Eu não gosto. E eu sou mulher. E meu marido ama uma DR. Eu chego em casa, é meu marido que pergunta, amor, como foi seu dia? Eu já faço aquele olhinho pra cima. Ai, meu Deus, lá vem. Característica masculina. E aí eu respondo, sim. Aí eu respondo, bom. Ou seja, não tem nada pra falar. Ele não se dá por satisfeito. Ele senta e... Mas aonde você foi? O que você fez? Eu já falei de manhã onde eu ia. Se eu não tô contando é porque não aconteceu nada de... Mas ele precisa dos detalhes. Então, isso é importante. Essa flexibilidade do outro entender. Conheço um parente seu assim. Né? É verdade, que precisa dos detalhes. Que... puxa de novo o assunto. Tô viva, sobrevivi ao dia, tá bom, não me pergunte. Mas não, a pessoa quer detalhes, quer discutir a relação. Então não tem isso, a mulher gosta de discutir a relação e o homem não. Não, eu sou uma mulher que não gosta de discutir a relação. Mas quando tem algo que não tá certo. Aí sim, aí eu vou conversar, lá, chamo e converso, beleza? E aí também sempre tem aquela que a mulher gosta de brigar. Não necessariamente, eu não brigo. Não, é conversar. Né? A pessoa chega lá e vamos lá, vamos conversar, mas isso tudo tem que ser negociado, né? Como é complexo o relacionamento, a né? Meu Deus. Feminina. E daí, não são todos os homens que estão preparados para isso, porque tem uns que já dizem assim, você quer brigar? Gente, se posicionar não é briga. Não. Você dizer, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, você não tá brigando, você tá dizendo, eu sou assim, isso aqui pra você tá bom, né? Ou vamos pro meio termo. Mas realmente é muito difícil a convivência, e não é só um relacionamento amoroso. Isso é no trabalho, é com o irmão, é com o pai, é com os opostos, homens e mulheres, independente da relação. Mas eu queria tocar num ponto que é o seguinte: de tudo isso que a gente está falando, né, eu cheguei à seguinte conclusão: a mulher, ela pode ser independente, ela pode ter suas opiniões, ela pode, enfim,
sem perder a sua feminilidade. Com certeza. E o homem, que é o tema. ele pode ser mais compreensivo, ele pode ser mais amoroso, enfim, sem perder a sua característica masculina, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio dessa geração atual. Né? Porque a mulher, ela tá querendo tomar muita postura de homem, aí você tem homens sendo muito sensíveis, e mulher não gosta muito de homem sensível, essa que é a verdade. A não ser que troquem os papéis, né? Quando a mulher gosta mais de mandar, pega um homem mais frágil, mais sensível, isso né? sempre aconteceu. Isso desde que o mundo é assim. Né? Sempre teve aquela mulher que era o pulso mais firme. Então, assim, então é isso. Acho que nesse Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, acho que essa é a grande reflexão que tem que ser feita para essa geração atual. Não sei se você concorda, mas... Sim, concordo. Inclusive, você estava comentando, Jaime, eu lembrei de uma fala da minha filha. Minha filha tem 19 anos. E ela perguntou esses tempos pro meu marido se eu era submissa, nesse aspecto, querendo saber. Daí meu marido falou, é sim. Daí ela me olhou, mãe, né, o que você tem a dizer sobre isso? Eu dei risada, falei, eu sou sim, tal. Daí ela falou, você é. Você fala, amor, manda em mim. E eu me matei de rir, né? Daí eu falei, mas é exatamente isso. Esse é o segredo. Você ser submissa é você dizer pro outro, ok, eu estou te dando o direito de mandar, modo de dizer, porque né, manda até quando a gente quer, porque quando a gente não quer, ninguém manda na gente. Mas é um combinado, né, de você dar para o outro alguma influência poder sobre temporário. você. Um poder temporário, exatamente. Né? E Direto. quem tem esse poder deve merecê-lo. Exato. Né? Não é pra porque se não um. merecer, eu já vou lá, já cato a chave e acabou. Acabou. Não merece, não vai ter. Mas o homem também faz isso, né, com a mulher. Sim. O homem também. A gente manda no marido até ele deixar. Meu marido, ele é bonzinho, ele é fofinho, mas quando ele se rebela, mas não tem Cristo que faça ele mudar de ideia. Vou dar um exemplo prático. Às vezes você está em casa, você quer ficar em casa, mas a mulher, ela quer, porque foi um dia bom para ela quer sair para jantar, mas você não está afim de sair para jantar. Mas muitas vezes você vai lá, toma um banho, bota uma roupa e sai para agradar. Fazer a vontade do outro. Não deixa de ser um tipo, entre aspas, de submissão do Sim, homem, que são as para concessões para se viver bem. Que tem que ter dos dois lados, né? Claro. Não só de um. E essa, eu acho que a palavra não é bem mandar. Só que daí esse aqui vai ser um tema para uma outra discussão, que a Edna é especialista, que é a inteligência emocional, né, Edna? Que nós já conversamos muito sobre isso. Que às vezes, né, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. E daí vai ali, né, nas conversas, nas atitudes, né? E vence aquele que foi mais inteligente emocionalmente. Exatamente. E o outro nem percebe. Se a mulher for feminina, ela consegue comandar a situação e o cara ainda achar que é ele que manda. E sem entrar em atrito. Com certeza. Né? Agora, se ela for feminista, ela não vai conseguir. É porque daí ela vai levantar... Exatamente, ela vai levantar a bandeira. Então, o que é mais inteligente? Você ser feminista ou feminina? E no embate o homem vai querer ganhar. Claro, porque é da natureza masculina. Natureza masculina, né? Bom, acho que a gente conseguiu deixar bem claro, né, o que é feminina, o que é feminista, e dá para ser as duas coisas, desde que você também equilibre. Com né? certeza. Porque você, como eu disse, o poder temporário, a submissão, não significa ser aquela mulher que vai fazer só o que o outro quer. Exatamente. Mas tem os momentos. Inclusive, essa questão ali que o Jaime mencionou do jantar, meu marido não gosta de sair. Por exemplo, ele sabe disso. Eu tô sempre na rua com minhas amigas, sempre. Ou sozinha. Ele não se importa, porque ele não gosta. Daí a gente combinou. Ok, tu não gosta, eu gosto. Aí, como que a gente negocia isso? Ele falou, não, você pode ir sozinha. Eu falei, beleza, demorou. Talvez ele achou que eu não iria, mas... Capaz, claro que eu vou. Mas tem aquele que tá não quer ir e não quer que a mulher vá. E aí, aí a coisa complica, porque aí é egoísmo, né? Então a pessoa tem que pensar no outro. Eu penso no que é importante pra ele. Eu também não quero eu não quero que o cara saia comigo. Poxa, tá cansado, vai só pra me agradar? Não precisa. Então se agrade, fica em casa e deixa que eu me agrado. Mas porque eu tenho essa pegada de, pra mim tá tudo bem. Antes de casar, eu saía pra jantar sozinha, eu ia no cinema sozinha. Às vezes meus filhos não queriam sair comigo, eu saio sozinha sem o menor problema, né? Mas tem mulher que, meu Deus, se tiver que sair pra jantar sozinha, vai chorar, ai, que isso é solidão. Daí entra no mimimi, na falta de mensagem. Aí é carência, né? Eu quero fazer um parênteses. Assim como tem homens que não querem que a mulher saia,
também tem mulher que não deixa o cara ir pro com futebol. certeza. É verdade. Aliás, eu acho que Aí o a número briga de mulheres nesse com certeza quesito é maior. É maior. Nesse Mulherada, quesito eu nesse concordo. aspecto, tem que melhorar muito. Muito, porque elas são muito, não sei, possessivas. Acho É. que essa é a E palavra. aí, neste caso, as pessoas me perguntam, né? O que é o certo? A mulher deixar o cara sair, não implicar... Aí depende do cara. Se o cara merecer, eu sou do fator que você tem que dar liberdade. Se a pessoa daí não utilizar de maneira saudável essa liberdade, aí você vai lá e corta as asinhas, se for o caso. Mas eu acho que tem que se dar o benefício da dúvida, né? Se dar liberdade e aí se vê Eu também penso. como... Tem cara que não merece mesmo, que é até amarrado a criatura pronta. Aí, Mas daí entra a questão, complicado, né? né? Você quer ficar com alguém que você não confia, que você tem que dizer não vai, não pode, porque você acha que vai fazer? tá cheio de Aí- mulher que faz, né? Sim, Mas daí você tem que Faz avaliar. sentido, né? Exatamente. É isso que você quer pra tua vida, daí não é uma parceria de igualdade. Exatamente. Aí já E tem tá uma cheio. disfunção, né? Tá cheio de relacionamentos assim, né? Tá. Aí quando o cara tem 5 minutos de liberdade, Meu vai lá Deus, e apronta, né? né? É. Olha, eu Porque- tinha um amigo que ele pulava a janela pra ir jogar futebol. Nossa. Porque a mulher se ficava na porta e não deixava sair. Meu Deus. É. Ó, vivia em cárcere privado. Tô Isso é um falando. absurdo, né? Porque nós estamos falando de duas pessoas adultas. É. Tem que chegar nesse ponto. É. Então, hoje em dia, eu acho que tá muito mais fácil se falar a respeito, conversar e negociar. Tudo pode ser negociado, né? Abre mão de alguma coisa, por mais que não goste muito, olha, então vamos fazer o seguinte, sempre tem uma coisa que a gente quer, negocia, vai lá. Hoje em dia, eu acho que é bem mais inteligente dessa forma, né? Eu acho que nós já demos o nosso prazo, já extrapolamos. Então, Jaime, você disse que ia dar um recado aí pra quem nos assistiu, gostou. É verdade. Então- Para quem gostou aqui do nosso podcast, nosso primeiro podcast, né? Curta, compartilhe, né? Se inscrevam no canal, Mande é muito pros importante. amiguinhos. Manda pros amiguinhos, né? A gente vai fazer uns cortes também das partes, né? Mais polêmicas, das brigas. né? E eu, se você já fazia um pedido aqui na internet de desculpas pra pessoa que você citou aí. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Até porque eu sou amiga hoje da pessoa. E se quiser, O importante é escreve aí manter a comentários. Não foi combinado, tá? Natasha, obrigado. Acho que é isso, Edna. gente. Muito Imagina, obrigada. eu que agradeço vocês, uma honra participar desse primeiro episódio. E me chamem para mais brigas, adorei. Adorei. Com certeza vamos chamar. Isso aí. Então, até a próxima e espero que tenham gostado desse primeiro bate-papo. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Let you go.